Olá, tudo bem? Mero Robert de Filho, psicanalista. Hoje falando um pouquinho de diagnóstico estrutural em psicanálise, um tema muito solicitado, psicose. Entre as psicoses está mais comum os casos de esquizofrenia, borderline e alguns transtornos de maníaco depressivo e transtornos delirantes. Vamos começar do princípio. O psicótico já vem de uma estrutura deficitária do contato do bebê com a mãe desde tenra infância. Comumente analisaram Freud, Melanie Klein, Lacan e muitos outros. Quando a mãe não atende o bebê, não atende o neném, ele se frustra da sua maneira, né? Ele não tem a mãe ainda como aquele amor materno, ele tem ali um objeto, ele se frustra. E nessa frustração, ele sente a falta. E ele chora, e ele se expressa, e ele se manifesta. Mas de uma estrutura que vem crescendo da psicose, aquela falta da mãe começa a não existir. Isso vai desencadeando um processo, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, quando a falta da mãe não acontece, quando a falta do outro não acontece. Esse ser se baseia por si mesmo, se toma por si mesmo, se basta por si mesmo. É então que, não tendo a falta do outro, essa estrutura psicótica se basta por si mesma. E bastar-se por si mesmo é algo muito delicado, porque é um ser que não será agregado a metáforas, que não poderá se dizer para ele coisas aleatórias, porque aquela estrutura psicótica já toma por verdade única a sua verdade, e não a verdade de uma dúvida. Por exemplo, o neurótico é aquele que duvida de tudo, principalmente de si mesmo. O psicótico não. Por isso que numa análise é muito diferente a maneira como o psicanalista vai lidar com o neurótico e com o psicótico. Com o neurótico, ele pode tentar explorar o seu inconsciente, tentar levá-lo à dúvida, abrir um leque de informações. Com o psicótico não, porque ele tem os chamados delírios. Então a metáfora que falou Lacan, né, o psicanalista francês, é inaplicável ao psicótico. O que seria uma metáfora numa psicanálise? Você não pode dizer para o psicótico, você precisa correr 1000 quilômetros para chegar aonde você está e subir um degrau acima. Você falou uma metáfora, dizendo que a pessoa tem que se esforçar mais. Mas o psicótico não, ele vai tomar aquilo como uma verdade única. Ele não tem metáforas, ele não tem dúvidas, ele acha que ele é a posse do real, do simbólico, da posse única da verdade, então ele vai sair correndo pela rua mesmo. Por isso que o paciente psicótico precisa estar, primeiramente, nos dias de hoje, medicado pela psiquiatria, para depois, tirando os sintomas positivos da enfermidade psíquica, né, da doença, ele possa então abrir um espaço para uma abertura para o terapeuta. É uma coisa muito interessante, o psicótico ele não tem o espaço do terapeuta como outro, como objeto, como alguém que é o dono do suposto saber. A verdade dele é única. E aqui se aplica aquela frase de Clarice Lispector, né? Você não pode tirar o erro ou a verdade, mesmo que seja errada, de uma pessoa, que pode ser que essa verdade é que está estruturando todo o castelo, toda a estrutura, toda a edificação. Se você tirar, tudo cai. Então, por exemplo, se o psicótico vem para a terapia e diz que é a reencarnação de um santo, diz que é a reencarnação de um ser de outro planeta, diz que é a reencarnação de um espírito governante muito evoluído, o terapeuta tem que entrar
como um assistente, como dizia Lacan, do psicótico, entrar na sua estrutura, deixá-lo falar, deixá-lo simbolizar, acreditar, fazer que acredita no que ele está dizendo, porque ele não pode chegar a dizer, você não é isso, você não é essa pessoa. E o psicótico levar um choque, o delírio ir para a alucinação, e a alucinação dar um pânico ou uma estrutura neurotizante voltada a uma psicose chamado de surto, isso, chamado pelo surto. Então, para que se evite surtos psicóticos dentro de uma psicanálise, dentro de uma psicoterapia, o psicoterapeuta tem que saber esse diagnóstico estrutural, diferenciar o neurótico do psicótico. O neurótico quer saber, o neurótico quer respostas, o neurótico quer o suposto sujeito saber do terapeuta, ele quer que o terapeuta ajude a resolver a vida dele. O psicótico não, ele na sua mente já está com a vida resolvida. O problema é que ele também guarda conflitos, mas ele não dá abertura para que o terapeuta entre nesses conflitos e auxilie esses conflitos. Então esses conflitos são simbolizados por ouvir vozes. Se você diz, por exemplo, você diz para um neurótico, quem é você? Você gosta de meninos ou meninas? Você gosta de homem ou mulher? Às vezes tem terapeuta selvagem que faz essa pergunta da sexualidade para o paciente. E a pessoa, o neurótico, ele vai claudicar. Ele não sabe dizer se ele é heterossexual, se ele é homossexual, se ele é bissexual. Ele não tem essa certeza, ele vive na dúvida, num mar cálido de incertezas e pruridos mentais. O psicótico não. Ele ouve uma voz que diz, você é assim. Você é o meu esposo, a minha esposa de outras vidas. Você é etc, etc, etc. Nós precisaríamos entrar agora no viés espiritualista. E nós vamos fazer tateando de muito suavemente. Distinguir uma psicose de um fenômeno de clareaudiência mediúnica é muito delicado. Então o psicoterapeuta precisa tratar o psicótico de acordo com os sintomas que está apresentando. Não fazendo de cara uma distinção entre a clareaudiência ou um fenômeno metapsíquico, um fenômeno paranormal, um fenômeno mediúnico, do fenômeno sintomático. Porque nós estamos, como terapeuta, cuidando dos sintomas em si, da dor em geral. Então nós não podemos separar isso de um dado momento. Temos que deixar que a medicação prescrita pelos psiquiatras atue, que ele seja moralizado por um processo terapêutico de estrutura minêmica, para que ele tome consciência e autoconsciência de si mesmo, que somente o próprio indivíduo, o paciente, vai poder dizer para o terapeuta se ele tem lucidez ou não. Por isso, a estrutura do psicodiagnóstico tem que ser muito precisa e muito cautelosa, e não vem com uma sessão apenas. Vem com várias etapas, vários processos, vários caminhos, até que se norteie o processo em si e se dê um norte para aquela situação. Eu, como terapeuta e psicanalista, não excluo o fenômeno mediúnico. Outros terapeutas excluem. Então eu tenho esse diferencial. Eu tenho já um pouco de experiência, já de 30 anos dentro do espiritualismo, mais um pouco mais de 10 anos dentro da psicoterapia, para entender e averiguar quando uma pessoa está dando um sintoma psicótico, porque a estrutura dele de aceitação, de verbalização, de neurolinguística, de simbolização, de auto-ego, alter ego, de narcisismo, de se bastar, da flora-oclusão em nome do Pai, que falou Lacan, já vai demonstrar isso. Quando é uma mediunidade, não. A pessoa está assustada com o que sente. O psicótico não se assusta. Ele ouve a voz porque ele é um ser de outro planeta, porque ele é um ser governante da Terra, então ele já tem a posse da verdade. Então eu não posso chegar lá e tirar isso, senão o edifício cai e pode vir um surto. Mas já o médium é diferente. O médium tem medo. O médium apresenta uma estrutura neurótica dentro de um fenômeno que o psiquiatra constitui como psicótico. Entendeu? Então esse é o diferencial de um psicanalista, um psicoterapeuta que tem noções do espiritualismo e pode te ajudar com o coração. E eu espero que esse vídeo ajude alguém,
compartilhe com quem precisa, não confronte, acolha, holding, dê acolhimento. É o acolhimento que chegará ao equilíbrio, à saúde mental.